O Dia TV na cobertura das eleições 2022. Oferecimento: Piarte, ITT-Net, Natuarte, Cercos Nordeste, Isa Eventos, Amo Festa, Produtos Mirador, Artes do Trigo, A3 Acabamentos e Forrações, Soft Iluminação Criativa. Boa noite, seja bem-vindo ao estúdio da O Dia TV, montado aqui no Teresina Hall, na zona leste da capital, que recebe hoje os candidatos ao governo do estado do Piauí. A direção da O Dia TV, do Sistema O Dia de Comunicação, optou por chamar os 6 candidatos cujos partidos têm representação no Congresso Nacional, como uma forma de dar mais objetividade na hora dos confrontos e na hora da exposição de ideias. Além da O Dia TV, você também pode acompanhar o debate através da FM O Dia, do Portal O Dia e através de todas as redes sociais do Sistema O Dia de Comunicação. Transmitem também o Dia TV no Maranhão, na 44.1, e também você pode nos acompanhar pela operadora NET, através do canal 521. Queria agradecer a sua presença, você aí do outro lado que nos acompanha. Muito obrigado pela audiência. Espero que você tenha uma ótima noite na companhia da O Dia TV e de todos os candidatos aqui convidados. Agradecer também os candidatos que vieram. Muito obrigado ao candidato Gustavo Henrique, do Patriota. Lembrando que a ordem dos candidatos foi definida através de sorteio na presença dos assessores deles. A posição número 2, Coronel Diego Melo, do PL, muito obrigado pela presença. Na posição número 3, Madalena Nunes, do PSOL, obrigado, Madalena, pela presença. Do outro lado, na posição 4, o candidato do União Brasil, Silvio Mendes, muito obrigado pela presença, doutor Silvio. Logo depois, a candidata do PSC, Jesse Lima, obrigado pela presença. E encerrando, o candidato do PT, Rafael Fonteles. Obrigado, Rafael, pela presença. E também, como foi decidido através de sorteio, com os assessores dos candidatos, neste primeiro bloco, cada um vai usar o tempo para apresentar um resumo do seu plano de governo, das suas propostas, as propostas que constam no plano de governo. Também vai seguir a ordem que foi definida aqui no posicionamento de cada candidato. Então, vamos acompanhar agora as regras do primeiro bloco, que vai ser destinado, como eu disse, à apresentação do plano de governo. Vamos preparar aí as regras do primeiro bloco. Antes das regras, só apresentar aqui, aproveitar para apresentar os advogados que foram enviados pela OAB Seccional Piauí, que vão nos ajudar no debate. Os advogados têm a responsabilidade de conceder ou não direito de resposta. Aliás, os candidatos que se sentirem atingidos podem levantar a mão e eu encaminharei o direito de resposta aos advogados. Queria agradecer a presença da doutora Laísa Cristina do Nascimento Leal, a presença do doutor Pedro Marcelo de Carvalho Souza e do doutor Gabriel Felipe da Silva Costa. Obrigado aos 3 pela presença, é uma honra recebê-los aqui. Vamos então a um resumo do que será este primeiro bloco do debate da O Dia TV do Sistema O Dia de Comunicação. No primeiro bloco, candidato apresenta plano de governo. Cada candidato terá 3 minutos para apresentar uma síntese de seu plano de governo. A ordem de apresentação segue o mesmo sorteio utilizado para a definição dos assentos. O candidato ofendido poderá solicitar à bancada jurídica o direito de resposta. O tempo máximo será de 1 minuto. Bom, seguindo o sorteio, então, o primeiro é o candidato Gustavo Henrique, do Patriota. Candidato, só pode se dirigir ao seu púlpito, por favor. Candidato Gustavo Henrique, do Patriota. Mas antes, vamos conhecer aqui um pouco do candidato Gustavo Henrique. Gustavo Henrique, Patriota. Gustavo Henrique é servidor público. Ingressou na política pelos movimentos estudantis.
Já exerceu funções públicas como assessor especial do ex-governador Mão Santa. Foi diretor da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, assessor técnico da Sejusp, secretário parlamentar na Câmara dos Deputados e assessor e apoio administrativo da Assembleia Legislativa do Piauí. É formado em Direito com especialização em Marketing Político e Comercial. Foi candidato a senador em 2014 e em 2020 concorreu ao cargo de vereador. Gustavo Henrique é candidato ao governo do estado pelo Patriota. Candidato Gustavo Henrique, o senhor tem 3 minutos a partir de agora para apresentar um resumo das suas propostas. Lembrando aos candidatos que logo que nós chegarmos a 30 segundos, será emitido um sinal sonoro para que os candidatos sejam informados e ao final do tempo o áudio será cortado. Então, eu peço que os candidatos observem nos telões que foram colocados aqui no estúdio o tempo para que, ao chegar próximo do final, os candidatos se preparem para encerrar, para que não haja inconveniente de cortar o áudio. Douglas, eu vou pedir para me dirigir para aquele outro púlpito. Não, mas o que ficou acordado é que cada um vai... É porque a TV está piscando e tira um pouco da concentração. Tem como ver aqui, Ari, essa... Está piscando ali, acho que não... Dá para ver, Rafael, aí, como é que está esse nosso telão, para a gente seguir aqui? Acho que não haveria nenhum inconveniente. Tá, enquanto a gente providencia, o senhor pode se dirigir ao outro púlpito, por favor. O senhor tem 3 minutos, o seu tempo começa a contar a partir de agora. Bom, em primeiro lugar, muito boa noite a todos, os presentes, aos candidatos, que muito me honram estar aqui, e a oportunidade ao Sistema Dia de Comunicação de nos proporcionar, apresentar a você que está a nos assistir, um pouco do nosso, digamos assim, nosso querer, a vontade de administrar o Estado do Piauí para bem servir, porque eu entendo que política é missão e não meio de vida. Bom, nosso plano de governo, ele é pautado principalmente na despolitização de 3 pilares da nossa sociedade. É a saúde, educação e segurança pública. Como se dará essa despolitização? Se dará com a não nomeação de políticos de mandato e nem suplentes. Não que não haja políticos competentes, eu até entendo que a maioria é competente, mas quando você exerce uma função delegada, não é? Para exercer uma função que deveria ser empregada políticos de Estado, um político tem uma visão mais estreita, ele passa a olhar apenas para o seu nicho político. E o Piauí precisa, sim, de políticas de Estado. Concurso rotina, está previsto no nosso plano de governo, um concurso anual para a Polícia Militar de 3.500 homens e mulheres. Para a Polícia Civil, em torno de 1.200 a 1.300 policiais civis. Bombeiro, entre 1.200 e 1.300 também durante os 4 anos. Eu quero ser um governador de não anunciar concursos, porque isso tem que ser rotina, não pode ser ato pirotécnico como se fosse um feito fenomenal. Na educação, nós queremos dar autonomia plena administrativa e orçamentária para a UESP. Eu não quero ser um governador a inaugurar novas escolas, porque eu entendo que nós já temos edifícios escolares até demais, inclusive muitos até fechados. Nós precisamos requalificá-las com eficiência, não é? Colocando para o estudante, para o professor, que é a principal mola motriz da educação, algo que lhe dê orgulho, que melhore a sua autoestima. E assim na saúde, fortalecer o regionalismo e fazer com que o Estado cumpra o seu papel dentro dessa questão partícipe, como ente federado, sendo um município parceiro de fato. Criarmos, através do fomento, guardas municipais, as brigadas de combate e prevenção ao incêndio, com a função também de defesa civil, mas isso supervisionado pelo bombeiro militar de forma regional. O Piauí precisa regionalizar algumas ações das áreas das forças de segurança pública. Eu quero ser um governador de todos e não de apadrinhados políticos, de determinados nichos políticos. Serei o único candidato que vai registrar um plano de governo em cartório documentado com uma cláusula de renúncia antecipada, para que você, cidadão, tenha a garantia do... Tempo esgotado, obrigado, candidato. Você pode voltar ao seu local. E agora, o candidato Coronel Diego Melo, por favor. Candidato, ao seu púlpito aqui. Já está restabelecido, senão só pode ficar neste púlpito. O senhor tem, então, 3 minutos para apresentar um resumo do seu plano de governo. Primeiramente, agradecer a Deus a oportunidade de lutar para resgatar a dignidade do povo do Piauí.
Agradecer ao Sistema O Dia de Comunicação pela oportunidade desse debate, de levar verdades para o povo do Piauí, escondidas durante esses longos anos de trevas no nosso Estado. Nosso plano de governo tem como lastro, pilares, Deus, pátria, família e liberdade. Nós queremos trabalhar com honestidade, transparência e Deus no coração. Dividimos a estrutura do Estado em 7 eixos: segurança, saúde, educação, infraestrutura, família, o eixo da família, mulher e direitos humanos, e também governança, com desenvolvimento econômico. Esses 7 eixos transversalmente trabalhando. Na área da segurança, queremos resgatar a segurança desse Estado, entregues hoje a facções criminosas. Vivemos hoje, infelizmente, depois de 20 anos no PT, um dos estados mais violentos do Brasil. Eles, no período do PT, multiplicaram por 6 o número de estupros de mulheres no nosso estado, dobraram os homicídios, multiplicaram por 10 o número de veículos roubados e furtados. É um descontrole total, um desmando total. Temos que valorizar os policiais, fazer concurso público. Nós vamos dobrar o efetivo da Polícia Militar, da Polícia Penal, da Polícia Civil e do nosso querido Corpo de Bombeiros Militar, fazer a infraestrutura desses quartéis, dessas delegacias, de todas as unidades policiais serem locais dignos de trabalho. Na área da educação, da mesma forma, valorizar os professores, fazer a infraestrutura necessária, assim como também na área da saúde, valorizando todos os profissionais da saúde, cumprindo os pisos e fazendo com que a saúde chegue nos municípios do nosso estado, chegue aos 224 municípios, acabando com a ambulancioterapia que sofremos hoje no Piauí. Aliado a isso, a área de infraestrutura, estradas de qualidade, a manutenção dos 6.000 quilômetros de estrada, não com roubalheira, com desvios, não somente no período da eleição, mas em todos os momentos, levar água, fazer a infraestrutura na área também do saneamento básico. Aliado a isso, desenvolvimento econômico, pessoal. Precisamos resgatar empregos, oportunidades. Somente no ano de 2020, 120 mil empregos formais perdemos no Piauí. Com a governança, estratégia, diminuição de impostos, taxas, burocracia, acabar com essas 70 secretarias, no máximo aí a metade disso, para você diminuir o custo do Piauí, diminuindo impostos, retirando dinheiro do bolso dos políticos e deixando no bolso do povo, gerando 6, pelo menos... Tempo esgotado. Candidato Coronel Diego Melo, por favor, eu queria que o senhor permanecesse aí. Era para a gente ter chamado o seu perfil antes, mas para manter a igualdade com todos os candidatos, vamos chamar agora o perfil do candidato Coronel Diego Melo. Diego Melo, PL. Diego Gomes Melo é natural de Teresina, casado e pai de 2 filhas. É tenente-coronel da Polícia Militar do Piauí, bacharel em Direito pela Universidade Estadual do Piauí, especialista em Gestão de Segurança Pública pela Universidade Estadual do Piauí e piloto de aeronave. Responsável pela implantação de batalhões de rondas ostensivas de natureza especial, RONE, Batalhão de Operações Especiais, BOP, e também pela implantação do Programa de Segurança Ronda Cidadão e pelo Sistema de Monitoramento Eletrônico Guardião. Gestor da Associação dos Oficiais Militares do Estado do Piauí. Tem experiência na área de gestão pública e privada. Diego Melo é candidato ao governo do Piauí pelo PL. Obrigado, candidato Diego Melo. Por favor, o senhor pode retornar ao seu local. E agora, de acordo com o sorteio, é a vez da candidata Madalena Nunes, do PSOL. A senhora pode se dirigir ao púlpito, por favor. A senhora terá, como os outros candidatos, 3 minutos. Mas antes, vamos conhecer o perfil da candidata. Madalena Nunes, PSOL. Maria Madalena Nunes é natural de Floriano. É especialista em Educação em Direitos Humanos pela Universidade Federal do Piauí, UFP, graduada em Direito pela Faculdade Santo Agostinho, graduada em História pela Universidade Estadual do Piauí, UESP, trabalha como técnica judiciária na Justiça Federal, Seção Piauí. Trabalhou como escrevente cartorário na Justiça Estadual do Piauí. Lecionou no ensino fundamental no Colégio Padre Anchieta, em Floriano, Piauí. Atua como dirigente sindical do Sindicato dos Trabalhadores do Judiciário Federal do Piauí, Sintrajuf. Foi candidata a deputada federal pelo PSOL. Foi candidata a vereadora em 2020.
Madalena Nunes é candidata ao governo do Piauí pelo PSOL. Candidata, a senhora tem 3 minutos para apresentar um resumo do seu plano de governo. Obrigada, boa noite a todas as pessoas que nos assistem, boa noite a todos e todas aqui. Nós queremos, no primeiro momento, dizer que nós não temos um plano de governo, nós temos uma proposta de transformação da sociedade. Queremos ressaltar que essa proposta de transformação social foi construída junto aos movimentos sociais, nos espaços onde participamos, direto ou indiretamente, e que trazemos 5 eixos de debate com vários temas, com várias temáticas, para dialogar com a sociedade, com os movimentos sociais. Esse nosso programa foi registrado no cartório eleitoral, na Justiça Eleitoral, e está à disposição de quem queira contribuir, é uma proposta em aberto, e começa pelo eixo que a gente traz da relação do Estado, com os movimentos do Estado, com o poder público e a participação popular. Nós destacamos aqui a importância dessa participação popular, no fortalecimento desse poder popular para transformar a sociedade. Nós entendemos que a participação dos movimentos organizados, a partir do seu local de trabalho, das escolas, do seu local de moradia, que nós vamos garantir que os direitos alcancem todas as pessoas. No segundo eixo, nós trazemos o desenvolvimento ecossocialista, como uma forma de chamar a atenção para os direitos das populações, das comunidades tradicionais, chamar a atenção para que o meio ambiente seja tratado, seja cuidado, com todo respeito, e que todo o ecodesenvolvimento aponte para a superação das desigualdades e exclusões sociais. No terceiro eixo, nós trazemos a educação libertadora, afirmando o legado de Paulo Freire, aonde trazemos também as críticas que fazemos ao modo como a educação é tratada pelos estados, pelos vários governos, no terceiro eixo, a saúde para o bem viver, onde apontamos os vários problemas também, e como podemos mudar a saúde, trazer a saúde para contemplar as pessoas que são excluídas, e no último eixo, nós trazemos exatamente os modos de vida das pessoas, as comunidades quilombolas, as vidas que constrói o Piauí, a partir das mulheres, das comunidades LGBTQIA+, das comunidades quilombolas, indígenas, na perspectiva de que o Estado observe que tem um setor da sociedade que não é alcançada pelas políticas públicas. E aí, nesse sentido, nós queremos dizer que o nosso programa está em aberto, os movimentos podem contribuir, nós iremos receber todas as contribuições, convidar as pessoas a consultar nosso programa, cujo título é Piauí para o Bem Viver, Sueli e Osmarina vivem, porque trazemos aí a memória de nossas 2 companheiras que perdemos nesse curto período de tempo e que nos fazem muita falta e certamente estão aqui conosco nessa luta, porque é essa a nossa bandeira. De voltar ao seu local, por favor. Candidata Madalena Nunes do PSOL. Agora, seguindo a ordem do sorteio, é a vez do candidato Silvio Mendes, do União Brasil. Candidato, ao seu púlpito, por favor. Mas antes, nós vamos acompanhar um resumo do perfil do candidato do União Brasil. Silvio Mendes, União Brasil. Silvio Mendes de Oliveira Filho nasceu em Campo Maior. É graduado em Medicina, especializado em Ortopedia e casado com a médica neurologista Maria Inês Queiroz Mendes, com quem teve 3 filhas. Presidiu o Conselho Municipal de Saúde. Foi membro da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia e do Conselho do Centenário da Organização Pan-Americana de Saúde, OPAS. Foi presidente da Fundação Municipal de Saúde nas gestões dos prefeitos Ual Ferraz, Chico Gerardo, e nos 2 primeiros mandatos do ex-prefeito Firmino Filho, de 1997 a 2004. Acumulou a direção da Fundação Municipal de Saúde com a presidência do Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde. Foi prefeito de Teresina de 2004 a 2010. Hoje é candidato ao governo do Estado pelo União Brasil. Silvio Mendes, o senhor tem 3 minutos. Cumprimentar o sistema, o Dia de Comunicação, desejar boa sorte à sua coordenação, jornalista do Douglas. Cumprimentar a candidata Madalena, a Jesse, os candidatos Gustavo, Diego e Rafael Fonteles. Bom, temos um plano de governo, depois que, afastado 12 anos da atividade política, fui convencido a voltar. E confesso que estou feliz de ter voltado pela contribuição possível que poderemos dar a um Piauí que tem muitos problemas,
sempre com soluções possíveis, pela experiência, pelo tempo, pela missão maior da minha vida. Pelo tempo, nós vamos restringir 4 áreas: saúde, educação, segurança pública, desenvolvimento econômico. Saúde. Fizemos um sistema de saúde local em Teresina e naturalmente serve de roteiro para o que será feito, eleito governador do Piauí, em todos os municípios. Primeiro, o governo do estado será efetivamente parceiro dos municípios. Segundo, será feito um sistema local de saúde conforme a população, seja uma cidade pequena, média ou grande. O que fizemos em Teresina? Primeiro, diagnóstico do que nós tínhamos, que rede e que população, que necessidade ela tinha. Então, hoje, Teresina tem, na atenção primária, 92 unidades básicas de saúde, 262 equipes de saúde da família, que poderá atender 100% da população, 12 hospitais distribuídos nos bairros, serviço de urgência, fizemos 3 maternidades e expandimos uma, em cada quadrante de Teresina. Então, nós temos uma rede muito maior do que é necessária para a população e será estendido para os municípios. Segurança pública, dobrar o número do efetivo da Polícia Militar, Polícia Civil e, naturalmente, Corpo Bombeiro, e que elas trabalhem integrado. Desenvolvimento econômico, fazer a proteção social da família, atrair empresas que possam gerar empregos que hoje não fez, que hoje não tem. O polo industrial do Piauí é da Prefeitura de Teresina e será feita todas as tentativas de atração de empresas para o estado do Piauí. O agronegócio, proteger, assistir o pequeno produtor, dar infraestrutura ao grande produtor, principalmente nos cerrados que não tem estrada, não tem energia e sequer tem a segurança da terra, da propriedade da terra. Por esse caminho, com certeza, o Piauí superará e vai se aproximar do que foi no passado, que já foi a 4ª economia do país e está no final da fila. Nós vamos fazer e a prosperidade voltará a reinar para os piauienses. O candidato Silvio Mendes, o senhor pode voltar ao seu local. Candidato do União Brasil. E, seguindo a ordem, a 5ª candidata é Jessi Lima, do PSC. Candidata, por favor, ao seu púlpito. Mas antes, vamos acompanhar um resumo do currículo da candidata. Jessi Lima, PSC. Jessi Lima é empreendedora, missionária e graduanda em teologia. Filha do senhor Carlos e da dona Gessilda. Foi criada dentro da rotina do comércio do pai. Desde cedo, trabalhou para ajudar no sustento da família. Já foi representante de vendas de uma operadora de telefonia. Depois de alguns anos, começou a empreender no ramo de produtos para cabelo, até conseguir colocar sua própria loja. Foi secretária de Economia Solidária de janeiro de 2021 a março de 2022. Jessi conquistou nas eleições de 2020 cerca de 50.221 votos e o 3º lugar na disputa para a Prefeitura de Teresina. Hoje, Jessi Lima é presidente estadual do PSC Piauí e candidata ao governo do estado pelo PSC. Candidata, 3 minutos. Boa noite. Parabenizar o Sistema Dia de Comunicação pelo debate, pela organização e pela oportunidade, pelo espaço. Parabenizar também a você que está aí nos assistindo. Que bom que você está aí. Isso quer dizer que você entendeu a importância desse debate, do debate político, porque a partir de 2023 nós teremos um novo governador ou uma nova governadora no estado do Piauí. Você entendeu, mas tem muita gente que ainda precisa entender a importância do debate político, porque é aqui que você vai conhecer os candidatos, é aqui que você vai conhecer as propostas e os projetos para o estado do Piauí. Então aproveita, chama aí todo mundo, pai, mãe, amigos, quem você puder, para também acompanhar esse debate aqui na TV O Dia. O nosso plano de governo, ele tem 320 pontos que passam desde a economia, saúde, educação, segurança, infraestrutura. O nosso plano de governo, o pilar é o desenvolvimento econômico. Por quê? Porque todo o desenvolvimento do Estado e o sucesso da gestão pública, ele passa pelo desenvolvimento econômico. Afinal de contas, a máquina pública
não produz. O governo não produz. Quem produz é o trabalhador, é o pai, é a mãe de família, é o jovem, é o pequeno, o médio e o grande empreendedor. É você que está aí nos assistindo, que mantém a máquina pública, e que eu preciso destacar que hoje a máquina pública do estado do Piauí está muito inchada. Então, o nosso plano de governo terá como pilar o desenvolvimento econômico, que passa pela construção civil, passa pelo incentivo ao empreendedorismo, passa pelo incentivo ao turismo. Afinal de contas, o nosso estado é lindo, tem muitas belezas naturais, tem muitos parques para visitação, praias, rios. Passa também pelo setor da tecnologia, que hoje é um dos que mais empregam no Brasil. E os nossos jovens, os nossos adultos precisam de capacitação para alcançar o desenvolvimento tecnológico, para a gente possa aplicar isso também na gestão pública e ter mais êxito com o nosso trabalho. O nosso plano de governo passa também pela saúde, desde a estruturação das sedes, estruturas físicas, como da valorização de todo o profissional da saúde, desde o médico até o zelador, garantindo o abastecimento correto dos insumos, de remédios, de luvas, de seringas, que, acredite, hoje falta dentro do sistema de saúde. Temos muitas propostas que certamente irá atender a sua necessidade, Piauí. Eu te convido para conhecer um pouco mais do nosso plano de governo. O tempo aqui, claro, não vai dar, mas acompanhe mais propostas da GES para o Piauí durante todo o debate. Obrigada, candidata Jess Lima. A senhora pode voltar ao seu local, candidata do PSC. E encerrando o primeiro bloco, agora o candidato do PT, Rafael Fonteles. Vamos então ao perfil do candidato Rafael Fonteles. Rafael Fonteles, PT. Rafael Fonteles é bacharel em matemática pela Universidade Federal do Piauí, UFP. Iniciou a carreira como professor e tornou-se mestre em economia matemática pelo Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada, INPA, no Rio de Janeiro. Ele chegou a ser premiado em Olimpíadas Internacionais de Química, Física e Matemática nos países da Holanda, Indonésia e Macedônia. Rafael foi secretário estadual da Fazenda do Piauí e coordenador do PRO-Piauí. Em abril de 2019, o candidato assumiu a presidência do Comitê Nacional dos Secretários de Fazenda dos Estados e do Distrito Federal, CONCEFAS. Em 2021, foi reeleito. É casado com a médica Isabel Araújo e possui 3 filhos. Rafael Fonteles é candidato ao governo do estado pelo PT. Candidato, só tem 3 minutos. Boa noite ao povo do Piauí. Peço perdão pela voz já cansada da caminhada que tivemos hoje em Teresina. Agradeço a oportunidade ao Sistema O Dia de debater sobre o futuro do Piauí. Agradeço aos candidatos e candidatas aqui presentes, em especial a você que nos assiste. O nosso programa de governo, destaco inicialmente, é bastante participativo. Foram mais de 900 pessoas que contribuíram na elaboração desse documento importante. E ainda recebemos mais de 200 sugestões através da nossa página na internet. É um programa realista, objetivo, claro, para que a população possa entender, e é um programa ousado. O nosso programa se divide em 2 eixos principais: geração de trabalho, emprego e renda e a melhoria dos serviços públicos. Na geração de trabalho, emprego e renda, uma meta objetiva: gerar 80 mil novas oportunidades de trabalho para o povo do Piauí, apoiando os pequenos negócios do campo e da cidade, com acesso a crédito e também com acesso à assistência técnica e tecnológica. E também atraindo grandes empreendimentos que geram cadeias de pequenos negócios e também geram muito emprego e renda para o nosso povo. E na área da melhoria da qualidade dos serviços públicos, destaco na educação a nossa aposta na escola de tempo integral, dobrando a quantidade de matrículas na escola de tempo integral e na educação profissional. Na área da saúde, o foco é a descentralização, levar para o interior, para todos os 12 territórios de desenvolvimento, ações de consultas, exames e cirurgias, aproximando esses serviços do povo do Piauí. E na área da segurança, reforçar o efetivo com 4 mil novos homens e mulheres para as forças de segurança. 1.000 por ano é o mínimo que nós propomos para fazê-lo. Uma proposta ousada, mas também realista, que cabe dentro do orçamento. Além disso, investir em tecnologia e também na polícia
comunitária, aquela próxima do cidadão. E o mais importante, garantir oportunidades para os nossos jovens, para que eles tenham acesso à cultura, a esporte, lazer e qualificação profissional. E temos 5 eixos transversais, princípios, na verdade, que toda administração deverá observar: respeito aos direitos humanos, o governo digital, sustentabilidade ambiental, participação popular e também gestão eficiente. Fazer mais com menos, fazendo bom uso do dinheiro público. Esse é o nosso programa de governo de Lula presidente. Obrigado, candidato Rafael Fontelli. O senhor pode voltar ao seu local. Assim encerramos o primeiro bloco do debate do Sistema O Dia de Comunicação, o Dia TV, também FM O Dia, Portal Dia e todas as redes sociais do Sistema O Dia de Comunicação. Quero convidar você que está nos acompanhando em qualquer mídia, convide um parente, um amigo para se juntar a nós, para você acompanhar aqui esse momento importante da democracia, esse debate que oferece a você que está nos acompanhando a oportunidade de comparar ideias, comparar propostas e, é claro, ajuda você a decidir o seu voto. Vamos para o intervalo comercial, rápido, 2 minutos. E, quando voltarmos, candidato pergunta para candidato com tema livre. Sistema O Dia de Comunicação da cobertura das eleições 2022. Voltamos com o debate do Sistema O Dia de Comunicação, através da O Dia TV, também da FM O Dia e do Portal O Dia, e de todas as redes sociais do Sistema O Dia de Comunicação. Nós também estamos sendo assistidos no Maranhão através do canal 44.1 e na Operadora NET, no canal 521. Nós, do Sistema O Dia de Comunicação, montamos um estúdio aqui no Teresina Hall, para a realização deste encontro importante para as eleições deste ano. E daqui estamos transmitindo ao vivo para todo o Piauí e para os canais que eu já acabei de falar. Neste debate, nós temos este bloco dedicado às perguntas de candidato para candidato. As regras você vai acompanhar a partir de agora. No segundo bloco, candidato pergunta para candidato. Temas livres. Cada candidato terá direito a fazer uma pergunta para outro candidato, sendo definido quem pergunta e quem responde por sorteio. O tempo máximo de 1 minuto para a pergunta e 2 minutos para a resposta, seguido de réplica e tréplica, respectivamente, com limite de 1 minuto cada. O candidato ofendido poderá solicitar à bancada jurídica o direito de resposta. O tempo máximo será de 1 minuto. Aqui estão as 2 urnas e para explicar aos candidatos e quem está nos acompanhando, nas 2 urnas estão os nomes de todos os candidatos. Eu vou sortear o candidato que vai perguntar e o candidato que vai responder. Cada candidato pergunta uma única vez e responde também uma única vez. Uma observação: no início é possível que eu retire do primeiro pote e do segundo pote o mesmo nome. Então, o segundo nome será recolocado para fazer um novo sorteio. Então vamos começar. O primeiro a perguntar será a candidata Madalena Nunes, do PSOL. Candidata, a senhora pode se dirigir até o púlpito, por favor. Candidata Madalena Nunes é a primeira a perguntar. E quem vai responder é o candidato do PT, Rafael Fontelli. Candidato, o senhor pode se dirigir ao seu púlpito, por favor. Candidata Madalena Nunes, pode fazer a pergunta. 1 minuto. Candidato Rafael, eu quero fazer uma pergunta sobre educação. Você trouxe, inclusive, aí na sua proposta que tem, como pretensão valorizar a educação, fazer concurso público e etc., dentro dessa perspectiva, como você vê a forma que trabalhadoras e trabalhadores na educação estão sendo tratados pelo atual governo, inclusive pela governadora Regina Souza, onde passaram
mais de 3 meses de greve, né, 3 ou 4 meses de greve, e não foram atendidas nas suas reivindicações. Né? Então, nós entendemos que, como é que você vai tratar uma greve, por exemplo, num possível governo, caso seja eleito, se o seu partido, nesse momento, não negocia com a categoria que fez uma greve muito participativa e por tanto tempo, né, prejudicando aí toda a sociedade e, inclusive, todas as estudantes e os estudantes. De fato, tivemos a greve dos professores, apesar de muito debate e diálogo que houve com a categoria. O governo do Estado concedeu 14% de aumento aos professores e professoras da rede pública estadual. Enquanto, por exemplo, a título de comparação, o governo Bolsonaro concedeu 0% de aumento aos professores federais. O direito de greve é legítimo, faz parte da democracia, e quando não há o entendimento, há a manifestação legítima dos trabalhadores e trabalhadoras. Quero destacar que o governo do Estado do Piauí sempre cumpriu o piso nacional dos professores, que é o valor mínimo que deve ser pago para um professor ou professora de 40 horas. Essa lei foi instituída pelo presidente Lula em 2008 e a cada ano esse piso é reajustado. E tem que ser lembrado que esse valor é custeado apenas dos ativos pelo Fundeb. Os inativos, que é a maioria, inclusive, no Piauí, é custeado pelo Tesouro, né, estadual. Então, o governo cumpre o piso, valoriza o profissional em educação. Quando o governador Wellington assumiu a primeira vez, um professor ganhava menos de um salário mínimo. Hoje, a média dos professores 40 horas é acima de R$4.000 por mês. Estamos satisfeitos? Não. Queremos mais valorização, melhores salários, melhores escolas, melhores condições de trabalho, promoções, progressões, incentivo a fazer mestrado, doutorado, e isso tudo está previsto no nosso programa de governo. Valorização de todos os profissionais da educação, em especial os professores e professoras, uma classe que eu tanto prezo, até porque é a minha classe. Sou professor por vocação e com muito orgulho. Candidata, a senhora tem 1 minuto de réplica. Então, a gente traz esse tema porque nós vemos como os governos tratam a educação. Né? Nacionalmente, é a mesma coisa, a gente vê o governo federal, o desgoverno que nós chamamos, retirar de verbas do orçamento da educação, das universidades, e aqui no Estado é muito semelhante, né? Porque a reivindicação da categoria era, inclusive, o cumprimento do reajuste para garantir a distribuição do Fundeb para a educação. Né? E, inclusive, a denúncia de que a redução do salário com a reforma da Previdência, que foi realizada também pelo governo do PT, prejudica muito as professoras e os professores que estão aposentados. Então, precisaria ter um cuidado, inclusive, para revogar essa reforma da Previdência, que prejudica, além de atrasar o alcance à aposentadoria, prejudica com a contribuição previdenciária, isso também acontece em nível nacional, e, ao mesmo tempo, garantir uma mesa de negociação, porque é um desrespeito não se negociar. Candidato, só tem 1 minuto de tréplica. No nosso governo, teremos sempre o diálogo permanente com as categorias de servidores públicos do Estado do Piauí. Eu quero aproveitar esse restante do tempo para reafirmar as nossas propostas para a educação do Piauí. Dobrar o número de escolas em tempo integral. São 96 hoje na rede estadual, queremos chegar a 200, mais do que dobrar um pouco. Dobrar também o número de matrículas da educação profissional técnica. O Piauí já é o primeiro lugar em percentual de alunos que estão no ensino médio da rede estadual e fazem o curso técnico. Queremos dobrar essas matrículas, porque entendemos que isso vai aumentar muito as oportunidades de trabalho para esses jovens assim que concluírem o ensino médio. Continuar o apoio aos municípios para um programa importantíssimo, a alfabetização na idade certa, para garantir que as crianças aproveitem melhor os anos do ensino fundamental e do ensino médio. Educação é prioridade no governo Rafael Fonteles. Candidata Madalena Nunes e candidata Rafael Fonteles podem voltar aos seus lugares. Agora vamos proceder um novo sorteio. Quem pergunta? Candidata Jesse Lima, do PSC. A candidata pode se dirigir ao púlpito.
E quem vai responder é o candidato Silvio Mendes, do União Brasil. A candidata Jesse Lima tem 1 minuto para a pergunta, seu tempo conta a partir de agora. Candidato Silvio, eu gostaria de saber quais são as suas propostas para o desenvolvimento econômico do estado do Piauí. O Piauí, candidata Jesse, já foi a 4ª maior economia do Brasil, atrás de São Paulo, Rio, Minas. Nós éramos o 4º. Hoje é o final da fila, por várias razões. O Piauí é um estado rico em terra, em água, seja superficial, seja subterrânea, em minérios. Bom, só para fazer uma correção, a candidata não usou o tempo inteiro e o tempo ficou contando com o candidato Silvio Mendes. A senhora quer refazer a pergunta, candidata Jéssica? Mantém a pergunta, então vamos recontar o tempo, porque ficou contando o tempo da candidata Jéssica da pergunta. Então, o candidato Silvio Mendes tem 2 minutos para a resposta. Bom, repetindo a pergunta. O Piauí foi a 4ª maior economia do Brasil, atrás de São Paulo, Rio, Minas e depois Piauí. Nós estamos no final da fila, por várias razões. Menos pela justificativa de ser um estado rico em terras férteis, em água superficial ou subterrânea, em minérios. E, naturalmente, essa riqueza não chegou na mesa da família, do cidadão. Então é preciso ter toda uma estratégia, seja protegendo o pequeno investidor ao grande investidor, claro que com regras diferentes. Atrair indústrias que hoje não tem. O polo industrial do Piauí pertence à Prefeitura de Teresina, que tem uma população consumidora de 6 milhões de pessoas. Grandes empresas não vieram até hoje. As que vieram foram enganadas, como a Suzano, que foi embora para o Maranhão, a fábrica de cimento lá de Fronteiras, e até o R. Damásio, filho da terra, foi embora para o Ceará e hoje é um dos maiores contribuintes de ICMS lá. Olhar para o pequeno produtor, destruíram o Emater. E essa é uma característica que protege milhares de famílias em todo o Piauí, seja na agricultura, seja na pecuária. E isso vai ter que ser feito rapidamente. O Piauí é um estado onde tem as famílias uma renda mensal menor do que um salário mínimo, R$ 867. Se o salário é pequeno, menos ele sendo menor. Mais de 500 mil famílias sobrevivem de forma precária, daí a quantidade percentual de miséria, com bolsa essa, bolsa aquela. E isso vai ter que acabar. Candidata Jesse Lima tem 1 minuto de réplica. Candidato, o senhor passou quase uma década à frente da Prefeitura de Teresina. Muito me admira o senhor citar a questão das indústrias, a questão do polo industrial. Durante a sua gestão como prefeito de Teresina, o polo industrial ele contava com 10 empresas. Dessas 10 empresas, dessas 10 fábricas, apenas 7 funcionavam. E na sua gestão, nem asfalto tinha para se acessar o polo industrial. Quantas indústrias o senhor atraiu para Teresina na sua gestão? O senhor não atraiu, o senhor não fez como prefeito, o senhor não vai fazer como governador. Bom, agora o candidato Silvio Mendes tem 1 minuto para a sua tréplica. Deixa eu me corrigir, foram 18 anos de gestão pública, 12 na saúde pública, e nós fizemos a melhor rede de atenção à saúde do Piauí e vai ser expandida para todos os municípios. Polo industrial, candidata, é política de Estado, mas nós fizemos pela ausência do Estado. E não foi atraída mais empresas por falta de energia, que à época era do Estado. O asfalto, Teresina tem uma das melhores fábricas de asfalto que nós adquirimos, e naturalmente a infraestrutura é uma política de Estado, geralmente, principalmente do ICMS, uma política que o Piauí nunca teve. Então, é preciso que seja uma política estratégica. O candidato oficial do governo sabe que é por aí o caminho. Mas até a expansão do polo, que era de 50 hectares, nós compramos da União, não foi exceção,
Nós compramos o município 100 hectares para expansão. Lá tem área suficiente, mas falta a infraestrutura que... Tempo esgotado, o candidato GS pode voltar ao seu local, o candidato Silvio Mendes também. Vamos agora proceder um novo sorteio para a terceira rodada de perguntas e respostas. Desta vez quem pergunta é o candidato Rafael Fonteles, do PT. E quem responde, candidata Jesse Lima, do PSC. O candidato Rafael Fonteles tem 1 minuto para a sua pergunta. Candidata Jesse, o estado do Piauí, como já coloquei em outro debate, tem o menor índice de desemprego da região Nordeste, 9,4%, atestado pelo IBGE. Ainda é um número elevado, mas é o menor do Nordeste. E segundo o valor econômico, o estado do Piauí é o que vai ter o maior crescimento econômico no Nordeste, o terceiro do país. A nossa proposta coloca 80 mil novas oportunidades de trabalho para o Piauí em 4 anos, o que já seria o recorde histórico para um período de 4 anos. Qual é a sua proposta no seu programa de governo para melhorar os índices de emprego no nosso estado e garantir um crescimento econômico que continue sendo campeão no Nordeste e entre os primeiros do país? Jesse Lima, 2 minutos para a resposta. Candidato Rafael, quando você fala em desenvolvimento econômico, em investimento na economia, em gerar renda, eu tenho ânsia de vômito. Porque você, como secretário da Secretaria de Fazenda, nunca apoiou o pequeno, nunca apoiou o médio empreendedor. O seu principal feito como secretário da Fazenda foi tributar e aumentar os impostos no estado do Piauí. Hoje o Piauí ele tem uma carga tributária uma das mais altas do Brasil. Você matou CNPJs, você tirou o emprego do cidadão. A gestão da qual o senhor faz parte trancou os comerciantes dentro de casa com o argumento de que, primeiro, saúde e economia depois. Só que esse depois da economia não chegou. Hoje a gente paga um ICMS altíssimo, o empreendedor nem sequer tem um prazo num parcelamento de um ICMS, mesmo na crise, na pandemia, sem trabalhar, o empreendedor ele não teve o apoio que o seu governo disse que viria depois, quando se cuidasse da saúde. Como é que se cuida da saúde sem cuidar da economia? O seu principal feito realmente foi tributar, aumentar os impostos e sem nenhum apoio à economia. Você fala de renda. Hoje, 56% da população piauiense está passando fome. E não é só sobre estar empregado, é sobre ter um emprego digno, onde o piauiense consiga pagar todas as suas contas. Não é só ter 300, 400 reais por mês, porque isso não dá para sustentar uma família. Eu tenho certeza que não é 400 reais por mês que o senhor recebe para sustentar a sua família, e o piauiense também não está conseguindo sustentar a família. Então, é preciso se investir em desenvolvimento econômico, é preciso se dar incentivo fiscal para que o empreendedor possa voltar a produzir, para que o piauiense possa voltar a trabalhar, possa ter comida de qualidade na sua mesa, emprego e ter um salário digno, não somente constar como um número de estar empregado. Candidato, 1 minuto. Candidata Jesse, com todo respeito, é preciso repor a verdade. E eu perguntei as suas propostas. Você vai ter chance na tréplica de falar suas propostas. Primeiro ponto, são dados oficiais, inquestionáveis. É o IBGE e também a Tendências Consultoria junto com a FGV no valor econômico. É claro que nós não estamos satisfeitos. Com relação ao ICMS, foram feitas várias anistias e vários parcelamentos ao longo dos anos que eu estive como secretário. E nos últimos 4 anos, não houve nenhum aumento de carga tributária no estado do Piauí, apesar das fake news que são levantadas por várias pessoas nesse debate, por muitas vezes. Então é preciso repor a verdade. Nós queremos, sim, apoiar o pequeno negócio, como você sempre defendeu nas suas propostas, com acesso a crédito. A Agência de Fomento do Piauí bateu o recorde de financiamento aos pequenos negócios. E queremos ampliar, multiplicar por 10 o crédito aos pequenos negócios do estado do Piauí. Candidata GS, 1 minuto de tréplica. Candidato, você foi o secretário de uma das maiores secretarias que existe hoje no governo do estado do Piauí, que é a Secretaria de Fazenda.
O senhor não apoiou o micro, o senhor não apoiou o pequeno, o senhor não apoiou o médio e o empreendedor que está me assistindo, você que está recebendo o seu ICMS, um dos mais altos do Brasil, que está sem receber a sua mercadoria porque não conseguiu pagar o seu ICMS porque a sua mercadoria está presa lá no posto fiscal. O responsável por isso foi o ex-secretário de Fazenda, Rafael Fonteles. Eu, secretário, como secretário da Economia Solidária, uma das menores secretarias da Prefeitura de Teresina, que não tinha recurso, fiz muito mais por Teresina do que o senhor dentro da Secretaria de Fazenda do Estado do Piauí. Bom, encerramos então a participação dos dois, podem voltar aos seus locais. Vamos a mais um sorteio. Quem pergunta? Candidato Coronel Diego Melo. Por favor, candidato. Se dirigir ao púlpito. Quem vai responder? Candidata Madalena Nunes, do PSOL. Por favor, candidata, dirigir-se ao outro púlpito. Candidato Coronel Diego Melo, 1 minuto para a pergunta. Candidata Madalena, governança é o que nós nos propomos a fazer aqui. O Estado do Piauí sofre com desgoverno. Depois de 20 anos de desgoverno, precisamos repensar o Piauí. Nós propomos, comigo, governador, reduzir a quantidade de secretarias, diminuir impostos, diminuir taxas e burocracia. Essa burocracia e esses impostos que sufocam o povo do Piauí, afastando as empresas, afastando os empregos. Nós temos mais de 600 mil piauienses precisando de oportunidades que dependem do Auxílio Brasil de R$ 600 do presidente Bolsonaro. Qual a sua proposta para a governança do Estado do Piauí? Resposta. Primeiro, a gente quer registrar a semelhança que existe, economicamente falando, entre o governo federal e o governo do Estado, no sentido de atacar direitos da classe trabalhadora. Nós temos um governo que, para nós, nacionalmente, está destruindo tudo que nós conquistamos ao longo da história, como direito à previdência, como direito ao emprego digno, né? Ressalte-se ao emprego que tenha direito de salário, que tenha direito ao auxílio maternidade, que foi destruído com a reforma trabalhista promovida pelo governo federal. E aqui no Estado, a semelhança do governo federal, nós tivemos também o ataque à nossa Previdência. Nós colocamos ainda agora, né, as servidoras e os servidores que estão aposentados estão passando por situações caóticas, porque além de não ter a negociação para garantir a reposição salarial, desconta 14% da Previdência, isso de professoras, de professores, da saúde, das pessoas que se aposentam com a saúde. É um caos, porque, além de tudo, perdem os plantões, né, o direito aos plantões. Então, é uma situação muito parecida, com a diferença de que o governo federal ainda promove o ataque às nossas vidas, a violência que mata as mulheres negras, que mata a juventude nas periferias, promove, incita a polícia que lhe obedece, porque eu sei que tem policiais muito comprometidos com a vida das pessoas, mas tem outros comprometidos com a morte. Então, nesse sentido, nós queremos, inclusive, dizer e defender que aqui no Piauí nós tivemos, ao contrário do que foi dito aqui, que não deveria ter sido, ter tido na época da pandemia, não ter garantido as pessoas ficarem em casa, nós queremos dizer que foi muito importante, porque nós tivemos mais de quase 700 mil pessoas assassinadas pelo governo genocida do governo que, inclusive, o senhor defende. Candidato, o senhor tem 1 minuto. É uma pena o ódio do PSOL, do seu partido, com relação ao nosso presidente. Já não basta a facada que deram nele na outra eleição. Eu lhe perguntei sobre governança e você não respondeu. É lamentável. Eu sei que você está aqui para defender um ex-presidiário condenado em primeira, segunda e terceira instância, que assaltou o povo brasileiro, enganou, mentiu, ludibriou, assim como os que ele traz aqui para querer representá-lo.
Eu quero falar para o povo do Piauí. Eu, governador do estado, vou resgatar a dignidade da sua casa, da sua família, diminuindo impostos, diminuindo taxas e burocracia, reduzir dessas atuais 70 secretarias, pelo menos eu vou tirar 40. Com isso eu consegui diminuir impostos, para tirar o dinheiro que está no bolso dos políticos milionários do PT daqui e deixar no bolso do povo, gerando emprego, renda e oportunidade para você. Tempo esgotado, candidata Madalena, 1 minuto para a tréplica. Então, quem está nos ouvindo sabe muito bem quem é que promove o ódio, né, contra nós mulheres, a quantidade do aumento do feminicídio, da violência, né, da violência doméstica, da violência contra a juventude. E queremos dizer que o Piauí para o Bem Viver, né, respeita o direito das mulheres, respeita o direito das comunidades quilombolas. Nós defendemos uma gestão onde haja participação popular, com fortalecimento do poder popular, garantindo que a exclusão promovida pelo governo central e também pelo governo do Piauí, nós assumimos compromisso de, junto com a comunidade, construir um congresso para que se possa, de fato, acabar com a desigualdade social com que sofremos, acabar com essa violência, acabar com essa opressão com que vivem as mulheres, tão defendida pelo Bolsonaro, que, inclusive, ameaçou uma deputada de estupro. E aí é um absurdo um presidente da República, um deputado na época, dizer que não estuprava a deputada, porque ela... Tempo esgotado, os dois candidatos podem voltar aos seus locais, por favor. Candidata Madalena, candidato Diego. Vamos ao novo sorteio. Só lembrando a todos os candidatos que não é possível consultar papel e nem consultar celular durante o debate. Nenhum aparelho eletrônico é permitida a consulta durante o debate. A pergunta do candidato Silvio Mendes, do União Brasil. Só pode ir. Vontade, candidato. Quem vai responder a pergunta? Coronel Diego Melo, do PL. Candidato Silvio Mendes, o senhor tem 1 minuto para a pergunta. Candidato Diego, um dos assuntos mais importantes de qualquer governo municipal, estadual ou federal é a educação. Que educação você propõe diferente da atual, que não serve de exemplo, não educa e desvia dinheiro público? Qual é a educação que você propõe para o piauiense? A educação é importantíssima para a nossa sociedade. O estado do Piauí tem falhado no quesito educação também. A Constituição obriga os estados a investir no mínimo 25%. O tempo, por favor, só para corrigir o tempo também, o mesmo problema, 2 minutos então contando, vamos lá. Continuando. A Constituição Federal obriga os gestores estaduais dos 27 estados federados, considerando o Distrito Federal, a investir no mínimo 25% do que arrecada. Aqui no Piauí isso representa, esse ano, mais de 4 bilhões de reais. Mas, infelizmente, aqui no Piauí, esses recursos estão sendo desviados. Vejam o que aconteceu na Operação Topic. Roubavam dinheiro do transporte escolar, agora no Proaja, usavam até mortos para desviar dinheiro da educação, em um total desrespeito aos professores que clamavam para receber o piso salarial que o presidente Bolsonaro concedeu com os maiores reajustes da história nos últimos anos. Infelizmente, precisamos valorizar, resgatar o valor do professor, que deveriam estar sendo valorizados, porque foram enganados pela esquerda. Por muito tempo eles defenderam esse que são das trevas, agora estão vendo que quem está valorizando eles é o presidente Bolsonaro. Nós vamos valorizar os professores, valorizar todos os profissionais da educação, todos que trabalham com a educação pública do nosso estado, assim como vamos valorizar os outros servidores. Reformar as escolas que estão sucateadas em todo o Piauí, fazer a infraestrutura necessária na área tecnológica, não com roubalheira, com desvios. Gastaram milhões de reais com empresas particulares,
familiares, nós vamos falar disso também. É uma vergonha o que fizeram com a educação do Piauí, e o meu compromisso é valorizar muito a educação, fazer escolas militares, escolas técnicas, que assim levaram a educação de qualidade para todo o povo do Piauí, porque somente com a educação nós vamos afastar esses anos de PT e... Tempo esgotado, o candidato Silvio, 1 minuto de réplica. O debate serve para fazer comparação. Então vamos lá. Aqui em Teresina, sempre nós fizemos a melhor educação, a mais bem avaliada educação de todas as capitais do Brasil, porque foi uma decisão política. E é essa educação que a gente oferece aos municípios pelo Piauí. Nós fizemos e é possível fazer. O governo do estado, que passou 20 anos, dá um atestado da sua incompetência, da sua ineficiência, quando faz um projeto de alfabetização para mais de 200 mil piauienses analfabetos, cheio de desvios, denunciados, inclusive julgados e condenados pela Justiça Federal. É preciso fazer diferente. Nós fizemos diferente, temos experiência, uma vez governador, será assim que nós faremos. A UESP, um escândalo, ela vai ter que ser ressuscitada. Nem biblioteca em Teresina tem. Será diferente. Candidato Diego, 1 minuto de tréplica. Eu aproveito aqui para falar agora da UESP, a universidade onde eu tive a honra de estudar e me formar em Direito e me pós-graduar. Respeito a todos os professores, a todos os alunos, a todos que fazem a família UESP, em todo o Piauí. Aonde eu ando, a reclamação é uma só. O povo não suporta mais o descaso desse desgoverno com a nossa universidade estadual, que tem muito mais a oferecer ao povo do Piauí. Eu sou muito grato ao UESP. Eu tenho uma responsabilidade enorme com aqueles que me ensinaram um pouco do que eu sei. Quero também valorizar muito a UESP, reorganizar, não precisa fazer muito, o prédio tem muito, só que está tudo sucateado, tem que reformar, dar dignidade a professor e a aluno, e a oportunidade através da educação para que essa geração que hoje estuda, e aquela que queira estudar também, poder crescer com suas próprias pernas, buscar o seu espaço com dignidade, honestidade e seriedade. É assim que vamos fazer. Tempo esgotado, os dois candidatos podem voltar aos seus locais. Candidato Silvio Mendes, Coronel Diego. Bom, aqui, no primeiro pote, Gustavo Henrique, do Patriota. E no segundo, Gustavo Henrique, do Patriota. Eu alertei que poderia ocorrer, então eu vou recolocar os nomes nas urnas e sortear a pessoa que vai responder a pergunta do candidato do Patriota, Gustavo Henrique. Estou recolocando todos os nomes aqui nos envelopes. Vou colocar na primeira urna. E os outros envelopes na segunda urna. Candidato Gustavo Henrique, o senhor já pode se dirigir ao público, por favor. O senhor vai fazer a pergunta. Isso. E agora eu vou sortear quem vai responder. O senhor está tendo muita sorte, foi sorteado novamente. Vamos novamente. Agora sai. Candidato Silvio Mendes, do União Brasil. Candidato Silvio, o senhor pode se dirigir lá, por favor, para o seu púlpito. O candidato Gustavo Henrique tem 1 minuto para a sua pergunta ao candidato Silvio Mendes. Perfeitamente. Primeiro, fazer logo uma correção à candidata Jesse. Quem paga o ICMS é o consumidor, não é o empresário, não é o comerciante, não é o industrial. Então, se não há o pagamento, há uma apropriação indébita que deve ser investigada e apurada. Agora, no nosso plano de governo, contempla a educação financeira, justamente para o apoiamento do pequeno, médio empreendedor, para ele saber como investir, como recolher os seus tributos organizadamente. Candidato Silvio, eu gostaria de saber de você se dentro do contexto político, que você disse que voltou para a política há 12 anos, né, que estava afastado, mas você exerceu um cargo político na Fundação Municipal de Saúde em 2017. Os institutos de pesquisa, em 2020, apontaram
que as posições do ex-prefeito Firmino Filho em relação ao fechamento do comércio, as medidas adotadas foram a melhor possível pela maioria da população. O senhor foi contra, momentaneamente, mantém ainda essa posição, caso nós venhamos sofrer uma nova pandemia, por exemplo? A resposta do candidato Silvio Mendes, a candidata Jesse Lima solicitou direito de resposta em relação à fala do candidato Gustavo Henrique. Vamos então consultar os advogados se ela tem ou não direito de resposta em relação ao ICMS, a colocação do candidato Gustavo Henrique. Vamos. Não, então não tem direito de resposta. Candidata, são as regras do debate e os advogados são soberanos em decidir. Candidato Silvio Mendes, 2 minutos para a resposta. Você está sendo bem orientado pelos marqueteiros, que não são só os seus. Essa discussão de pandemia, candidato Gustavo, isso é assunto encerrado. Mas se você quer indispor com a figura, a imagem do Firmino, fique tranquilo. O Firmino era meu amigo, e aos amigos a gente fala a verdade. Eu disse para ele, e depois disse publicamente, que fui contra aquela agressão ao pequeno comerciante lá do Parque Piauí, que foi arrancado do seu comércio, espancado pela polícia militar do governo do estado, no chão. Eu não posso concordar com isso. Eu disse para ele pessoalmente, e disse publicamente, e repetiria. Não se trata questão dessa natureza com violência. Isso é indecente. E Teresina, nem um currículo do Firmino, permitiria ter tido aquela atitude. Claro que não foi ele. Tanto ele concordou que mudou o responsável pela guarda municipal. Fica tranquilo. A gente tem que fazer gestão pública? Não parece. A gente faz gestão pública com equilíbrio, com bom senso, respeitando as pessoas, não mentindo, não enganando e fazendo o que tem que ser feito. 3 dias antes do Firmino resolver partir, vereador, já que você quer me indispor com ele, a gente ia pescar, a convite dele. Ele almoçou na minha casa. Ele e o Marco Antônio. Ele era meu amigo, tão amigo, que me deu a filha para eu ser padrinho. A Cristina, a filha mais nova. É assim. Eu nunca fui atrevido nem leviano. Eu fui amigo do Firmino pelos valores que ele tinha. Discordei muitas vezes. Ele foi meu chefe e eu fui chefe dele. E se mantinha a hierarquia, o respeito. Tanto que ele, quando partiu, nós éramos amigos. Repito, a gente ia pescar 3 dias depois. Ele até disse que não levasse vara de pescar. Tempo esgotado, candidato, 1 minuto. Candidato Silvio, a vitimização faz parte de um processo, né? O senhor é uma pessoa já idosa, respeito o idoso, os cabelos brancos, para mim são medalhas de ouro, quero estar cheinho, tá? Por quê? Porque assim eu terei vencido alguns obstáculos da vida, que eu entendo que é a maior Olimpíada que nós temos que correr. Agora, colocar o ex-prefeito Firmino em saudosa memória aqui para tentar criar uma comoção, não foi esse o objetivo e você sabe disso. Eu perguntei objetivamente e está nos anais de canais de televisão, está no YouTube, não vou aqui citar a emissora, mas é só digitar. Silvio Mendes, vacina, por exemplo, Silvio Mendes, pandemia. O senhor foi muito claro contra. Eu não sou contra a questão da transparência, porque eu estou sendo transparente. Sou contra, sim, a violência, aquela atitude tomada, truculenta, não é? Por guardas civis, policiais militares, realmente é abominável. Mas a grande maioria da população de Teresina... Tempo esgotado, o candidato Silvio Mendes, 1 minuto e 30. Você continua sendo bem obediente ao marqueteiro que lhe orienta trazer essa pauta para cá. Eu fui vacinado 3 vezes e isso é assunto encerrado, eu não vou discutir mais isso. Por favor, vamos tratar de questões de interesse da população do Piauí. Segunda questão, ser idoso, eu dou graças a Deus ter alcançado os meus 73 anos. Eu tenho energia, sou honesto, nunca menti, nunca roubei, tenho experiência para mudar o Piauí. Um Piauí que eu quero diferente. Você não tem experiência, e eu sei, até por onde você anda. Não é essa a questão. A questão é outra. Vamos discutir o que interessa ao piauiense. O Piauí tem muitos problemas urgentes a serem resolvidos, nós temos experiência, estamos prontos para fazer. Todo problema tem solução. Como nós fizemos em Teresina, e queremos cuidar de todos os piauienses. Nós fizemos, nós temos experiência e mais, nós temos credibilidade que nem todos têm. Tempo esgotado, candidato Silvio Mendes, o senhor pode retornar
ao seu local, por favor, porque agora o candidato Gustavo Henrique perguntou, agora o candidato permanece porque alguém vai perguntar para o candidato. Pode permanecer no seu local. Rafael Fonteles, do PT. Candidato, por favor, dirija-se ao púlpito. O senhor tem 1 minuto para a sua pergunta. Candidato Gustavo Henrique, o tema é educação. Qual é a sua proposta para fortalecer e aumentar o nível de qualidade dos estudantes da rede estadual, principalmente no que diz respeito ao IDEB, que o Estado do Piauí avançou do 26º colocado para o 12º. O que fazer para avançar ainda mais? 2 minutos para a resposta, candidato Gustavo Henrique. Bom, candidato Silvio, veja suas companhias, veja as companhias atuais que o senhor anda. Bom, candidato Rafael, faremos um pouco diferente da atual gestão que o senhor representa. Começando pela questão da UESP, que isso já é retórico. Minha mãe é uma professora aposentada da Universidade Estadual do Piauí e, ao longo desses últimos anos, juntamente com os demais professores, tiveram reajuste zero. Não é? A UESP precisa ser dada autonomia administrativa e financeira e isso está contemplado em nosso plano de governo. Em relação às escolas do ensino médio, nós entendemos que grande parte dos recursos que vieram do precatório do Fundeb deveriam ter sido investidos na requalificação das escolas, implantação de energia solar nas mesmas, para diminuir, inclusive, a carga, ou seja, excessiva, não é, de insumos gastos pela própria educação. Valorização, sim, através dessa requalificação na área do esporte, agregada à educação, naturalmente, lá implementar os laboratórios de informática, de pesquisa, porque assim nós entendemos que melhorará a autoestima do alunato e do principal, não é, da principal mola motriz, que é o professor. Essa é uma questão que está ligada ao IDH. Não tenha nem a dúvida disso, que melhorará e muito, desde que haja um investimento com transparência. E isso tem que ser feito com lisura, colocando técnicos, começando pela despolitização. E aí eu lhe pergunto, se você teria coragem de não nomear, por exemplo, um deputado ou não um suplente na Secretaria de Educação, como está em nosso plano de governo, já a ser registrado em cartório na próxima semana, com uma cláusula de renúncia antecipada por descumprimento. Candidato Rafael, 1 minuto. Primeiro, candidato Gustavo, uma pequena correção. Os professores da UESP, assim como todos os servidores do Piauí, receberam 10% de aumento este ano, fora outros reajustes ao longo dos anos que eu estive como secretário de Fazenda. Outro ponto importante, já esclareci no outro debate, que o precatório do Fundef, recebido pelo governo do Piauí, por decisão do Supremo e do TCU, não poderia ser pago aos professores. O complementar, sim, e a governadora Regina já sinalizou que irá fazer. Com relação a técnicos, eu mesmo sou um exemplo de que vim da técnica, da experiência técnica para a vida pública. Então, teremos, sim, um secretariado eminentemente técnico, independente de terem posição política ou não. Sobre melhoria da qualidade, a grande aposta, escola de tempo integral. Os alunos irão estudar mais horas, terão atividades extracurriculares e o desempenho será muito melhor. 1 minuto para a sua tréplica. Candidato Rafael, o reajuste dado de 10% em nada representa dos últimos 10 anos em relação ao que o professor da UESP tem de percas salariais em relação à questão inflacionária e à própria recomposição. Isso é fato. Minha mãe é doutora em Ciências Sociais, supergraduada, uma pessoa competente, filha, não é, da saudosa professora Cristina Leite, fundadora da APAI Nacional e da APAI Local. E a questão do Fundeb, que eu falei, é a questão da requalificação das escolas, da estrutura das escolas. Isso precisa, sim, ser repensado de forma transparente para que haja uma melhoria, de fato, na qualidade do ensino como um todo. E aí eu digo, tem que ser feito de forma transparente, com pessoas competentes, tirando, não por uma questão de falta de competência
dos políticos, daqueles que detêm mandato, mas por conta da visão estreita. E lá, na Secretaria de Segurança... Tempo esgotado, o candidato Gustavo Henrique, os dois podem voltar, por favor, aos seus lugares, e assim encerramos o segundo bloco do debate da UDIA TV, do sistema O Dia de Comunicação. Nós vamos para um rápido intervalo comercial, lembrando que o nosso debate está sendo transmitido do estúdio da TV O Dia, montado no Teresina Hall, na zona leste da capital. Transmitido para todo o estado, também pela FM O Dia, pelo portal O Dia e, claro, pelas nossas redes sociais. E você que lê o jornal O Dia, amanhã a edição traz uma cobertura especial deste debate, contando não só as propostas, o que aconteceu aqui, mas falando dos bastidores. Intervalo comercial. Na volta, os candidatos vão responder pergunta de eleitores. Eleições 2022, você acompanha aqui a cobertura no Sistema O Dia de Comunicação. Voltamos com o debate da UDIA TV, do Sistema Dia de Comunicação, transmitido ao vivo para Teresina e para o interior do estado. Você de Teresina e região metropolitana nos acompanha pelo canal 23.1. Você que mora em Santa Quitéria, região do estado do Maranhão, o canal é o 44.1. E você também pode nos acompanhar pela operadora NET, através do canal 521. Estamos transmitindo também pela FM O Dia e pelo portal O Dia e todas as redes sociais do Sistema O Dia de Comunicação. Como anunciamos no início do debate, neste bloco, os candidatos vão responder perguntas de eleitores. Vamos às regras. No terceiro bloco, candidato responde perguntas. Temas livres. Cada candidato responderá uma pergunta com tema livre, executada em vídeo por um eleitor escolhido anteriormente. O candidato será escolhido logo após o final da exibição da pergunta através de sorteio. O tempo máximo de 2 minutos para a resposta. O candidato ofendido poderá solicitar à bancada jurídica o direito de resposta. O tempo máximo será de 1 minuto. Pela ordem, nós vamos à primeira pergunta, então, que é do empresário Ezequias Costa. Sou Ezequias Costa, empresário. A pergunta que tenho a fazer é sobre gestão pública. Uma coisa que entristece muito aos empresários do Piauí é o loteamento de cargos por políticos, especialmente no que diz respeito a cargos técnicos. Gostaríamos de saber que medidas o senhor terá para tornar mais profissional a gestão pública e, em especial, com relação à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que nos últimos 20 anos tem sido, na maior parte, ocupada por pessoas que desconhecem o assunto. Agora nós vamos proceder o sorteio de quem vai responder a pergunta. Candidata Madalena Nunes, do PSOL. Candidata, por favor. A senhora tem 2 minutos para responder a pergunta do empresário Ezequias Costa. Seu tempo começa a contar a partir de agora. Agradecer a pergunta ao Ezequias Costa, né, dizer que nós do PSOL defendemos que as secretarias sejam ocupadas por trabalhadores e trabalhadoras concursadas. Né, para nós é um absurdo o Estado ter dupla despesa, né, com o gabinete de quem foi eleito e mais a secretaria que ele é denominado. Queremos dizer que a gestão que o PSOL defende é uma gestão que garante, sim, uma infraestrutura para quem é empresário, mas não garante isenção de impostos. Para nós, quem tem que ser isento de impostos é a classe trabalhadora, que somos nós que pagamos os maiores impostos, porque em cima do consumo. Então, nós queremos, no primeiro momento, dizer que, dentro dessa proposta, nós queremos discutir com a população, né, como é que podemos garantir, de fato, uma gestão democrática, porque entendemos a gestão é pública e não de propriedade de quem vai eleito. Nós entendemos que
o poder emana do povo, então o poder popular dentro da nossa gestão será o tom, né, com o propósito de garantir, inclusive, a eliminação, né, da exclusão social, de quem está desempregado. A gente vê, não temos condições de conviver com o desemprego e com a fome, porque estamos passando nesse momento. Portanto, você que está com fome sabe do que eu estou falando. Nós precisamos que a nossa gestão atenda, principalmente quem é desassistido da saúde, quem está nesse momento, inclusive, em greve, defendendo uma educação de qualidade no município, que não é atendido pelo prefeito. Então, nós queremos dizer que a nossa participação é Piauí, para o bem viver, Osmarina e Sueli vivem, e a nossa participação será, o nosso governo, PSOL 50, será radicalização da democracia. Obrigado, candidata. A senhora pode voltar ao seu local. Candidata Madalena do PSOL. Agora vamos, então, à segunda pergunta do Alzir Neto, que é presidente da Associação de Produtores de Soja do Piauí. Me chamo Alzir Neto, presido a Associação dos Produtores de Soja e Milho do Estado do Piauí. O setor do agronegócio já representa mais de 10% do PIB do nosso estado, é quem mais representa na balança comercial. Só a soja chega a mais de 85% do saldo da balança comercial. Como nós podemos identificar os melhores índices de IDH do nosso estado são nas nossas regiões agrícolas. Estamos concentrados na região dos Cerrados, mas hoje já temos produtores no Médio Parnaíba, no norte do estado. Quais ações pontuais o candidato propõe para estruturação e fomento desse setor tão importante para a economia do estado? Agora vamos proceder o sorteio de quem vai responder. Candidata Jesse Lima, do PSC. Candidata, a senhora pode se dirigir ao púlpito e seu tempo é de 2 minutos. O nome dele, porque eu estou sem óculos, Alzir. Do Piauí. Obrigada. Alzir, obrigada pela pergunta. E, inclusive, em debates anteriores, eu vi muitos ataques em direção ao agronegócio, como culpados pela fome no estado do Piauí. O agronegócio produz o alimento. Se hoje você, piauiense, sai da sua casa, vai no mercadinho, vai no supermercado comprar o arroz, comprar o feijão, comprar o milho, é porque tem alguém produzindo. Agora imagine comigo, se hoje todos os agricultores, em especial o agronegócio, decidir cruzar os braços e não produzir mais. Sou a favor do pequeno agricultor, tem que ter sim incentivo no governo da GES, nós vamos incentivar inclusive o pequeno produtor, mas o pequeno produtor ele não consegue abastecer, suprir toda a necessidade de alimento do estado do Piauí. E se existe fome hoje no estado do Piauí, a culpa não é do empresário que trabalhou, que arregaçou as mangas, que comprou a sua terra, que gera emprego, que gera renda, inclusive para dentro do estado do Piauí. A culpa da fome que hoje tem dentro do estado do Piauí, 56% dos piauienses estão com fome. A culpa é do governo do estado, que falhou na assistência social, falhou na criação de oportunidades de trabalho, de emprego e renda, inclusive falhou no apoio ao pequeno, ao médio e ao grande produtor. Então, o estado vai apoiar a GES, como governadora vai ter o apoio para quem trabalha, tanto sendo produtor rural, como sendo empresário do agronegócio, quem quiser trabalhar. Eu só sou contra a fome, o desemprego, a violência, a corrupção e a miséria. Candidata, a senhora tem um tempo que aproveitar ou encerrou? Também está ótimo, obrigada. Pode retornar ao seu local, por favor, candidata Jesse Lima, do PSC. Vamos à próxima pergunta, que será feita por Humberto Lopes, que é presidente do Sindicap, que é o Sindicato dos Transportadores de Cargas e Logísticas do Piauí. Eu sou Humberto Lopes de Souza, presidente do Sindicato das Empresas de Carga e Logística do Estado do Piauí. Nós aqui no Piauí temos dois problemas. As nossas estradas, principalmente no extremo sul, e a nossa infraestrutura na capital, por não ter como se instalar novas empresas, por não termos essa estrutura. O que é que pode ser feito para que isso seja resolvido? Vamos então saber quem vai responder a pergunta.
Candidato Gustavo Henrique, do Patriota, o senhor pode se dirigir ao seu púlpito para responder a pergunta do Humberto Lopes. E o senhor, como os outros candidatos, tem 2 minutos para a resposta. Bom, em primeiro lugar, fazer, com todo respeito, mais uma correção, candidata Jesse. Quem alimenta o povo brasileiro é o pequeno e médio agricultor, a agricultura familiar. O agronegócio, que é importante para nós, representa a exportação. O grão, a soja, vira ração para alimentar os animais em países como a China. Mas ao Alzir, ao Costa e ao presidente do sindicato, dos transportadores, o nosso plano de governo contempla principalmente a questão da infraestrutura e a questão da regionalização. No caso dos cerrados e de áreas que têm um plantio de soja para exportação, Alzir, queremos você parceiro ainda mais do Piauí, para que fique o dinheiro que é ganho com as exportações aqui. E aí nós vamos trazer indústrias para beneficiar esse grão, para agregar valor e assim, de fato, gerar mais oportunidades de emprego. Em relação ao transporte, claro, vai ter uma atenção à questão da infraestrutura, as estradas de qualidade, voltar às balanças também, para respeitar o dinheiro do povo que é gasto na construção e reforma das estradas. As balanças, elas acabam disciplinando, educando, principalmente aquele ávido que quer transportar além do que é permitido, da capacidade das estradas, porque geralmente ocorre essa deterioração justamente pela falta de respeito às leis. Em relação à questão que o Costa falou, é a despolitização. A despolitização. Nos últimos anos, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico foi dirigida por políticos. E nós precisamos colocar pessoas que realmente entendam e possamos revitalizar o nosso parque industrial, trazendo novamente empresas para gerar emprego e renda e divisas para o Piauí. Obrigado ao candidato Gustavo Henrique, só pode voltar ao seu local. Vamos agora à pergunta do Sinésio Soares, que é professor e é um dos coordenadores do Sindicerme, Sindicato dos Servidores Municipais de Teresina. Sinésio Soares, membro da coordenação geral do Sindicerme Teresina, temos observado que, para que seja cumprida a Lei Federal 11.738 e qualquer questão que se refira à remuneração de profissionais da educação e funcionários de escola, é necessário que esse setor, que é um dos mais combativos do sindicalismo, tem que fazer greves para que isso seja cumprida a lei federal. Atualmente, a gente tem observado que esses partidos que hoje estão com seus candidatos e candidatas líderes nas pesquisas não têm cumprido a lei federal e não têm feito uma política de remuneração dos profissionais da educação e dos funcionários de escola condigna com a necessidade que nós temos de educar a nossa população. Qual seria a proposta dentro do seu programa para que a gente tenha uma remuneração digna para profissionais da educação e trabalhadores de escolas? Só para acrescentar, o professor Sinésio também leciona na rede estadual de ensino. Vamos ao sorteio de quem vai responder. Quem responde a pergunta do professor Sinésio? Rafael Fonteles, do PT. Candidato Rafael Fonteles pode se dirigir até o púlpito. O senhor tem 2 minutos para a resposta. Bom, a pergunta do Sinésio, que eu cumprimento, é muito semelhante à pergunta que eu respondi da professora Madalena. O governo do estado do Piauí cumpre o piso nacional dos professores desde que ele foi instituído em 2008 pelo presidente Lula, garantindo que todo professor ou professora, 40 horas, receba acima desse valor que anualmente é estipulado pelo Ministério da Educação. Esse ano, em particular, foi cumprido o reajuste de 14%, inclusive para aqueles que ganham acima do piso. Foi um reajuste linear e garantiu, obviamente, que o menor salário para professor, 40 horas, seja acima do piso atual, em torno de R$ 3.850. Então, o governo valoriza os professores, continua em diálogo, entendemos que o direito de greve é algo da democracia, quando não se chega ao entendimento, porque também há o orçamento que precisa ser compatibilizado. Os servidores do estado do Piauí receberam 10% de aumento, os professores 14%,
enquanto o governo federal, que pode inclusive se endividar, fazer dinheiro, deu 0% de aumento para os servidores. Então, este governo do qual fiz parte valoriza o servidor público estadual, inclusive os professores. E é um governo de diálogo. Infelizmente, nem todas as vezes se chega a bom termo e há o legítimo direito à greve. No nosso programa de governo, permaneceremos em constante diálogo com todas as categorias de servidores públicos, da educação, da saúde, da segurança, os fazendários, todos os servidores terão um diálogo franco e aberto, apresentando as condições que o Estado tem, ano a ano, de valorizar os profissionais, com aumento, com reajuste, com promoção, com progressão, enfim. O servidor público é fundamental. Tempo esgotado, candidato Rafael Fonteles pode voltar ao seu local, candidato do PT. E agora nós vamos acompanhar a pergunta do Eric Richelli, que é enfermeiro. Vamos ver. Meu nome é Eric Richelli, sou enfermeiro, presidente do Senatep. No estado nós temos mais de 3.800 vagas só na saúde de déficit. E esse número foi levantado pelos sindicatos juntamente com o Ministério Público Estadual. Boa parte dessas vagas são preenchidas por contratos precários, profissionais que não contribuem com a previdência própria do Estado, consequentemente criando já um déficit, e além disso, profissionais que quando são desligados não têm direito a férias, 13º e as suas verbas indenizatórias em geral. Como governador, qual a proposta para resolver esse problema que está instalado no Estado? Vamos agora ao sorteio de quem vai responder a pergunta. Coronel Diego Melo, do PL, pode se dirigir ao público, por favor. Candidato, o senhor tem 2 minutos para a resposta. Quero aqui agradecer a pergunta, todos que perguntaram nessa noite. Dizer para os servidores públicos do Estado do Piauí, eu sou servidor público militar concursado e sei como é difícil a vida do servidor público. Nós carregamos esse Estado nas costas e sofremos muito com esse desgoverno do PT ao longo dos 20 últimos anos. É hora de valorizar o servidor público. Temos hoje aproximadamente 200 mil servidores e temos 60 mil que são de livre nomeação do governador. Como o Richelli falou, pessoas que estão em serviços precários, que são usados muitas vezes politicamente para manter essa estrutura viciada de desgoverno que atrapalha tanto a vida do povo do Piauí. É preciso reorganizar o Estado, mas valorizando os servidores, diminuindo esses cargos de livre nomeação do governador. É um verdadeiro exército de gente para fazer politicagem, que agora, nesse período eleitoral, está aí correndo atrás, fazendo aí todo tipo de molecagem, coisas absurdas, gastando muito dinheiro com coisas supérfluas enquanto o povo sofre. Nós, servidores, precisamos ser respeitados. Eu, governador, vou respeitar muito os servidores públicos, dar dignidade, porque você só dá aos outros o que tem, para que os servidores públicos trabalhem com excelência, fazendo um serviço público com dignidade e qualidade, para que o cidadão seja bem servido. É necessário a valorização, fazer concursos públicos em todas as áreas, principalmente na segurança, na saúde e na educação. Trabalhar com pessoas técnicas, afastar o vício de convocação de deputados no que foi feito nesse desgoverno do PT ao longo dos 20 anos e, com muita honestidade, resgatar. Tempo esgotado, o candidato Diego Melo só pode voltar ao seu local. E a última pergunta que vai ser feita pelo professor César Fortes, que é economista. Olá, César Fortes, economista. Segundo a Fundação Getúlio Vargas, em recente pesquisa feita na nossa capital, cerca de 30% de nós teresinenses podem ser considerados pobres, portanto são pessoas que estão ou desempregadas ou subempregadas. É um número trágico, né? E o que você propõe para que consigamos superar essa situação? A pergunta do professor César Fortes,
Candidato do União Brasil, Silvio Mendes. Candidato, por favor. O senhor pode se dirigir ao púlpito. O senhor tem 2 minutos para a sua resposta. Meu caro César Fortes, que bom lhe rever. Você que contribuiu tanto com a gestão pública no Piauí. Eu tenho um número pior, o que diz que 45% da população do Piauí vivem em situação de miséria. Mais de 500 mil famílias, César, hoje, segundo o dado do IBGE, sobrevivem, porque é sobrevivência, com Bolsa Brasil, coisa desse tipo. A renda familiar média do estado do Piauí, de quem consegue trabalho, metade sem carteira assinada, sem direitos trabalhistas respeitados, metade ganha cerca de R$ 867 reais, é a média salarial dessa massa trabalhadora. Então, por que isso? Você foi secretário de planejamento, foi secretário de governo, vem de muito tempo, se eu não me engano, lá do tempo do governador de Senhora Coverde. Você foi responsável, de certa forma, por grandes equívocos que não apontaram para o crescimento econômico, para a prosperidade do Piauí. O Piauí, você sabe mais do que eu, que é um estado rico e depende de estratégias de governo, de logísticas, de uma política fiscal adequada e, naturalmente, que aponte para que os investidores, para o setor privado, ter confiança no governo, que não dá, por exemplo, a segurança na terra lá no Cerrado, a maior fronteira agrícola do estado. Tem muita coisa para fazer e nós faremos, porque temos experiência e onde foi da competência do município, como foi a criação do polo industrial, nós fizemos. O estado nunca fez. Nós fizemos e faremos, diferente do que tem sido feito. Candidato Silvio Mendes, pode retornar ao seu local, por favor. Com isso, encerramos o terceiro bloco do debate da UDIA TV do Sistema UDIA de Comunicação. Lembrando que nós estamos transmitindo o debate da UDIA TV do Sistema UDIA de Comunicação ao vivo do nosso estúdio montado no Teresina Hall, na zona leste da capital. Lembrando também que você que é de Teresina e região metropolitana nos acompanha pelo canal 23.1. Você que é de Santa Quitéria e região do estado do Maranhão nos assiste pelo 44.1. E quem tem a operadora NET pode nos acompanhar ao vivo pelo canal 521. O debate também está sendo transmitido pela FM O Dia, pelo portal dia.com e pelas nossas redes sociais. Intervalo comercial. Na volta, o último bloco do debate, onde os candidatos farão as suas considerações finais. Eleições 2022, a cobertura você acompanha no sistema O Dia de Comunicação. Voltamos com o debate da UDIA TV do sistema O Dia de Comunicação, agradecendo a todos pela audiência, uma participação recorde nas redes sociais, de comentários, pessoas mandando seus comentários em relação aos candidatos, ao debate. Muito obrigado mesmo pela audiência, não só Teresina, mas também várias cidades do interior do estado, também do Maranhão. Muito obrigado pela audiência. Esse é o trabalho do Sistema Dia de Comunicação de todos os veículos, de possibilitar, no período eleitoral, por exemplo, a oportunidade dos candidatos estarem presentes e também discutirem suas propostas e apresentarem ao eleitor aquilo que pretendem executar caso cheguem ao governo do estado. Lembrando também que todo o Sistema Dia de Comunicação está realizando uma cobertura diária do processo eleitoral, cobrindo a agenda dos candidatos, realizando entrevistas, programas especiais, e assim será até o dia da votação, quando faremos um programa especial até a apuração do último voto. Neste quarto e último bloco do nosso debate, vamos então às regras, que são as considerações finais. No quarto bloco, considerações finais. Cada candidato terá 90 segundos para as considerações finais. O candidato ofendido poderá solicitar à bancada jurídica o direito de resposta.
O tempo máximo será de 1 minuto. Lembrando aos candidatos que, assim como ocorreu no primeiro bloco, neste bloco, cada candidato vai participar de acordo com o sorteio das posições. Então, candidato Gustavo Henrique, do Patriota, por favor, se dirija ao púlpito. O senhor tem 1 minuto a partir de agora para as suas, 90 segundos para as considerações finais, 1 minuto e meio. Bom, primeiro agradecer a Deus, naturalmente, agradecer a você, telespectador, que desprendeu um pouco do seu tempo para analisar o que foi dito aqui, agradecer todos os candidatos presentes, porque sem vocês não teríamos proporcionado um debate para que as pessoas possam elucidar suas dúvidas. Pedir a você, novamente, eleitor, que tenha calma, a prudência para decidir o seu voto. O brasileiro, como piauiense, vai votar sempre em alguém, em sua maioria, em alguém. Mas comparem as propostas. Algumas, para não dizer todas, estão no sítio do site da Justiça Eleitoral. E no caso específico do Gustavo Henrique, do Patriota 51, nós iremos registrar em cartório e assinar uma cláusula de renúncia antecipada em caso de descumprimento, o que te dará, você eleitor, a oportunidade, aquela oportunidade de cobrar via o legislativo ou judicialmente o cumprimento do que está lá regrado nesse registro. Pedir a você, mãe, avô e avó, pai, ao jovem, lucidez, porque o nosso plano de governo contempla, sim, áreas específicas para geração e proteção da família, geração e proteção do emprego, geração e proteção do idoso, da criança, da mulher e, acima de tudo, ser patriota é amar o nosso Estado, independentemente de questão ideológica. Obrigado, candidato Gustavo Henrique, só pode retornar ao seu local. Agora, o candidato Coronel Diego Melo, do PL, o senhor tem 90 segundos para as suas considerações finais. Sou o Coronel Diego Melo, candidato a governador do Piauí, ao lado do presidente Bolsonaro com o número 22. Trago uma proposta de mudança de verdade da atual situação que vivemos no nosso Estado, que temos como pilares Deus, pátria, família e liberdade. Com segurança, tudo acontece, nós vamos resgatar a segurança pública do Piauí, afastar as facções criminosas, valorizar policiais, também servidores da educação e da saúde, principalmente com a infraestrutura da segurança, da saúde e da educação funcionando, descentralizando a saúde, reformando os prédios públicos abandonados, restabelecendo a normalidade nesses serviços. Vamos investir muito em infraestrutura, estrada, água, energia, saneamento básico. As famílias são prioridade, nós vamos fazer a Secretaria da Família, da Mulher e dos Direitos Humanos, assim como fez o presidente Bolsonaro. Nós vamos, lá onde você está, empreendedor, levar toda a estrutura necessária para que você possa investir no Piauí, tanto os empreendedores daqui como os de fora, no agro, em todas as áreas, na indústria, na mineração, no turismo, no comércio. Nós vamos fazer um governo que vai diminuir imposto, taxa e burocracia. Seu tempo está esgotado, o candidato só pode retornar ao seu local. Muito obrigado pela participação. Candidata Madalena, por favor, a senhora tem 90 segundos para as suas considerações finais. No primeiro momento, agradecer ao Sistema UDI, agradecer a todas as pessoas que nos acompanharam, que estão assistindo esse debate, chamar a atenção para as propostas aqui colocadas, né? Observar quem é que está colocando, os partidos que estão se comprometendo. Não esqueça de observar também como eles estão votando lá no Congresso, aqui na Assembleia. Convidar vocês a conhecer o nosso programa, PSOL, Piauí para o Bem Viver, Sueli e Osmarina vivem, dizer que nós temos candidaturas a deputado estadual e federal, temos candidaturas da juventude, temos candidaturas quilombola, temos candidatura das mulheres, enfim, da educação, das professoras, e temos a nossa candidatura ao Senado, né? Queremos lhe chamar para participar da nossa campanha, dessa luta pela transformação da sociedade. Temos a candidatura para governo Madalena Nunes e a Cíntia
Falcão, né, 2 mulheres negras disputando o governo. Vote em mulheres comprometidas com a luta da classe trabalhadora. O PSOL tem esse compromisso com a luta das mulheres, da juventude, das pessoas negras, das pessoas que precisam da assistência do Estado, que estão passando fome, desempregadas e que, infelizmente, as políticas não alcançam essas pessoas. Portanto, vote 50, Madalena, PSOL, Piauí para o Bem Viver, dizer que é muito importante você estar participando enquanto sociedade, enquanto movimento social, porque é a nossa organização que vai transformar a sociedade, é a partir da nossa organização. Tempo esgotado, candidato, obrigado. A senhora pode retornar ao seu local. Agora o candidato Silvio Mendes, do União Brasil, pode se dirigir ao púlpito. Candidato do União Brasil, a partir de agora, tem 90 segundos para as suas considerações finais. Agradecer ao Sistema O Dia, na pessoa do Dr. Valmir Miranda, todos os técnicos, toda a família O Dia. A você, que também conduziu essa nossa reunião, cumprimentar as candidatas e os candidatos, a quem nos assiste, dizer que mantém a esperança no Piauí. O Piauí é um estado rico, de gente, de terra, mas essa riqueza precisa chegar à sua mesa, à sua casa, à sua família. E é com esse propósito que nós dizemos, afirmamos por convicção, o Piauí tem muitos problemas, mas todo problema tem solução. E é isso que nós oferecemos, para resolver problemas, seja do mais simples ao mais importante cidadão, em qualquer aspecto que possa ter. Portanto, lembrem que o Piauí tem futuro, tem esperança por um Piauí para todos e não para grupos de amigos. Nós temos experiência, o nosso tempo será dedicado, a nossa energia será dedicada para essa grande missão de servir aos piauienses. Sou candidato ao governo do Estado por decisão muito pensada, muito refletida. Peço o seu apoio, peço o seu voto, para que a gente possa mudar o Piauí de todos nós. Obrigado ao candidato Silvio Mendes, o senhor pode retornar ao seu local. Agora é a vez da candidata Jesse Lima, do PSC, candidata, 90 segundos para suas considerações finais. Eclesiastes 9:10 fala: o que te vier às mãos para fazer, faz conforme as tuas forças, porque lá para a sepultura, onde todos nós iremos, nada poderemos fazer. Esse versículo tem me norteado, tem me fortalecido diante de tanta provação, de tanta dificuldade, para estar aqui hoje. Eu venho de uma família simples, não tenho pessoas influentes, não tenho padrinhos políticos. Eu estou aqui pelo sentimento de revolta e de propósito. Piauiense, eu venho te convidar a ingressar nessa missão, nesse propósito junto comigo. Eu não vou conseguir rodar os 224 municípios do Piauí com muita dor no coração, porque a nossa estrutura de campanha é pequena. A gente conta com o apoio de vocês, que estão aí nos assistindo, que nos acompanham através do Instagram. Porque, diferente de alguns candidatos que, mesmo diante de tanta fome, miséria e desemprego do estado do Piauí, têm feito campanhas milionárias, indo ao interior do estado, inclusive de avião. A situação das nossas estradas dificulta muito também o nosso acesso, mas eu faço um compromisso com você, que no primeiro mês de gestão, irei nas 224 cidades, pegar na sua mão, falar com você e te agradecer pessoalmente pelo seu voto. Meu nome é Jesse, meu número é 20. O Piauí tem esperança, nós somos a via de esperança. Obrigado, candidata Jesse. Pode voltar ao seu local. E agora o candidato Rafael Fonteles, do PT, é quem se dirige ao púlpito. E o senhor tem 90 segundos para as suas considerações finais. Bom, queria agradecer a Deus pela oportunidade, agradecer à TV O Dia e agradecer ao povo do Piauí, em especial você que está nos assistindo nesse debate de hoje. Em respeito a você, em todos os debates, sempre focamos em propostas concretas para resolver os problemas da população, sem ataques, sem conversa mole. Venho aqui pedir humildemente o seu voto de confiança para governar o Piauí. Estamos preparados, com energia, experiência e coragem para enfrentar os desafios dessa missão. E a nossa missão é cuidar de gente, cuidar do povo, garantir comida na mesa, garantir moradia digna,
garantir água, energia e internet de qualidade. Garantir que as pessoas possam ter oportunidade de estudo e de trabalho. Garantir um governo moderno que facilite a vida do cidadão. Garantir que as pessoas melhorem de vida, possam viver em paz, com saúde e com alegria. Então, convido você, vamos juntos, com fé, amor e esperança, construir um futuro melhor para todos e todas aqui do Piauí. Vote Lula presidente 13, Rafael governador 13. Obrigado ao candidato Rafael Fonteles, do PT. O senhor pode voltar ao seu local. E assim nós encerramos o debate da Dia TV, do Sistema Dia de Comunicação. Gostaria de pedir aos candidatos que, após o encerramento, permanecessem aqui no estúdio, porque nossas equipes vão entrevistá-los para a cobertura de amanhã. Agradecer a toda a equipe do Sistema Dia de Comunicação, um trabalho difícil, um trabalho árduo de vários dias. Ontem nós estivemos aqui fazendo um ensaio de várias horas, mas com um único objetivo, de fazer o melhor debate e oferecer ao nosso telespectador, internauta e ouvinte a oportunidade para confrontar ideias, confrontar propostas. Afinal de contas, não é uma tarefa fácil. O que está se discutindo aqui é a possibilidade de governar o estado do Piauí. Os candidatos ao governo do estado vão voltar à TV O Dia no mês de setembro, numa nova rodada de entrevistas no jornal O Dia News. Muito obrigado pela audiência, pelos milhares de comentários, pela participação da audiência de Teresina, da audiência do interior do estado e também da audiência do Maranhão. Agradecer ao AB Seccional Piauí, que nos enviou aqui 3 grandes advogados que nos ajudaram a conduzir esse debate, que, aliás, foram mais telespectadores e telespectadora do que advogado, mostrando o nível do debate dos candidatos, apenas um direito de resposta. E agradecer a vocês, candidatos, Gustavo Henrique, do Patriota, Coronel Diego Melo, do PL, Madalena Nunes, do PSOL, Dr. Silvio Mendes, do União Brasil, Jesse Lima, do PSC e Rafael Fonteles, do PT. A todos, uma boa noite. Muito obrigado pela audiência e a gente se reencontra amanhã, à 1 da tarde, na O Dia TV, no jornal O Dia News. Sistema O Dia de Comunicação, a maior cobertura das eleições 2022 no Piauí. Até amanhã. O Dia TV na cobertura das eleições 2022. Oferecimento: Piarte, ITT-Net, Natuarte, Cercos Nordeste, Isa Eventos, Amo Festa, Produtos Mirador, Artes do Trigo, A3 Acabamentos e Forrações, Soft Iluminação Criativa.